Olá, gente. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do curso de artes. Eu sou o professor Lucas e vamos dar continuidade aos conteúdos programáticos da nossa segunda unidade. Bem, para dar início no conteúdo de artes, nós vamos falar um pouco sobre a origem e fundamentos da dança. Então fica aqui comigo no vídeo e bora lá. Bem, vamos ver quais são as origens da dança, não é assim? Então, a origem da dança nos relata o seguinte, as suas origens. As linguagens artísticas, pessoal, elas expressam as emoções e os sentimentos humanos desde o princípio da humanidade. Desde quando o ser humano já nascia, ele já nascia com o aspecto da dança, o aspecto corporal, porque vocês vão ver que nós vamos ter uma parte aqui no início vai falar só um pouquinho sobre o movimento. E todo movimento, não todo movimento, mas uma parte do movimento pode, digamos assim, ser representado como uma dança. Então vejam só, a dança naquela época, na antiguidade, assim como a música, o teatro, buscavam revelar a sua alegria, religiosidade, agradando os deuses em rituais e cultos, para obter energias positivas a seu favor, como uma boa colheita, a caça, chuva, uma saúde ou diminuir a fúria da natureza que naquela época nós tínhamos chuvas devastadoras, não é? Terremotos. Aí eles faziam esse tipo de cultos dançando para, digamos assim, pedir aos deuses que não trouxesse tanta fúria natural, não é assim? E eles também atribuíam à dança, pessoal, quase como um poder mágico, sendo considerado uma das mais antigas manifestações artísticas criada pelo homem. Ela é uma, digamos, uma das artes mais completas, porque ela envolve artes visuais, a arte como música e também o teatro. Vocês vão ver que ela tem essa relação. E diante dessa relação, vai surgir das origens, vai ter sua evolução. Como é que ela veio a evoluir? Não é? Aí nós tivemos aí, eu elenquei aqui desde o início até os dias atuais, que é a dança contemporânea. Nós temos aí a dança primitiva, as milenares na Europa Ocidental, a dança do Renascimento do século XVI, XVII, do Renascimento do século XIX, da dança moderna e da dança contemporânea. Vamos ver um pouquinho de cada, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês verem, vai ficar bem melhor de vocês compreenderem aqui um pouco. Primeiramente, já de início, as danças primitivas. Como vocês veem aí na figura, nós temos aí pinturas rupestres, né? Que eles faziam a sua anotação diante das paredes das rochas, né? Das cavernas. E como já havia falado anteriormente, as danças primitivas eram relacionadas a rituais e cultos para agradecimento, não é? Aí nós temos também as danças milenares, não é? Que ela acontecia mais na Mesopotâmia, também para honrar os deuses. É uma civilização muito antiga. Essa civilização que vocês estão vendo aí na imagem é a civilização egípcia. Eles dançavam também para agradecer os deuses. Nós temos também, pessoal, a dança da Europa Ocidental. Com a expansão do cristianismo na Europa, ela perde seu caráter religioso. Então, vejam só, na Europa Ocidental já começa a ter uma visão assim mais um pouco de balé, tá bom? O balé já vem a surgir na Europa Ocidental. E ela perde o valor depois que o cristianismo aparece, porque o cristianismo não aceita alguns tipos de dança na igreja. Nós vamos ter também a dança do Renascimento do século eu tenho colocado anteriormente do século XVI e XVII, porque começa a ganhar status como arte. No século XVI e XVII ela começa a ganhar status como uma arte, com manuais, professores especializados e, sobretudo, pessoal, de pessoas que se dedicam a estudar a dança em si. Aqui no Renascimento do século XIX, nós vamos ter o surgimento do movimento artístico romântico. O balé se consolida como forma de expressão artística. Então, nessa época aqui no século XIX, o balé se consolida nessa parte. E nós vamos ter também a dança moderna. A dança moderna, pessoal, será a ruptura do balé clássico, promovida do século XIX para o século XX. Deixa os cenários grandiosos,
sempre o balé, ele tinha umas roupas bem bonitas, bem arrumadas, todo mundo com classe. Na dança moderna, não. A dança moderna vai ter umas roupinhas mais simples, algo mais simples de se ver, tá bom? E, por último, a dança contemporânea. Vai ser toda aquela criada a partir da década de 60, no século 20, até os dias atuais. Forró, funk, e aí vai, tá bom? Então, vejam só. Bem, como já vimos um pouco da origem, também de sua evolução, vamos ver quais são os fundamentos essenciais da dança. Quais são os fundamentos, né? Então, primeiramente, vamos dar uma definição de dança, tá bom? Então, dança é toda expressão artística em que o indivíduo busca dar significado a uma determinada cena, utilizando como signos o movimento. Então, a dança, ela vai ser uma representação das nossas emoções, do que é que quer ser repassado. A dança pode ser comparada com o teatro. Como eu disse que ela é uma das artes completas, né? Ela pode também te emocionar, fazer você chorar, fazer você rir, de acordo com digamos assim, o roteiro que ela tiver disposto, tá bom? Então vamos ver quais são alguns desses elementos, esses fundamentos essenciais da dança. Primeiramente, nós vamos ter aqui o movimento. Deixa eu pegar um canetinho aqui. O movimento. A própria palavra já está nos falando aqui, pessoal, de movimento. É o próprio movimento. Esse movimento aqui, ele pode ser simples, também, não é? É um movimento básico, que é o de rotação, em que, digamos aqui, ó, deixa eu me mostrar aqui. Ele roda dessa forma, um movimento de rotação, e o movimento de translação, que é aquele movimento que ele fica rodeando aqui tudo, tá bom? Então vejam só. O movimento também se divide em dois. Ele se divide em um movimento potencial e um movimento, pessoal, que nós chamamos de movimento liberado. Vamos ver aqui o que é um movimento potencial. É como chamamos as pausas do movimento, ou seja, quando as partes do corpo não descrevem nenhuma trajetória no espaço. Então, esse tipo de movimento potencial é aquele que a pessoa vai estar parada. Vamos ver aqui o movimento liberado. É quando ele se realiza no espaço. São movimentos realizados com o corpo, com um todo no espaço. Então, veja só, aqui vai ser quando ele estiver se mexendo, né? Fazendo as combinações de rotação, translação e vice-versa, tá bom? Aí nós vamos ter outros signos também, pessoal, signos que nós damos aqui, outros fundamentos da dança, que vai ser a nossa dinâmica, vou pegar outro lápis aqui, rapidinho. Vamos dar aqui só para especificar e deixar bem mais compreensível para vocês. A nossa dinâmica, nós vamos colocar como a intensidade do passo, que ele pode ser uma intensidade fraca, média ou forte, tá bom? É a intensidade do passo. O espaço e a forma, pessoal, vai ser as configurações, pessoal, dos movimentos, que tipo de forma ele vai tomar, e o espaço em si, né, onde ele está dançando. E o tempo, pessoal, que nós podemos dar também, ele vai se dividir em dois, que vai ser os dois que vão estar aqui abaixo. Vou até passar uma setinha, tá bom? Ele pode se dividir também em dois, que nós podemos fazer a dança e música, que vai ser o tempo realizado. Por exemplo, um determinado deu tan, dan, dan, pá. Nesse pá vai ter uma paradinha, então tem que estar cronometrado um com o outro, né? Então nós vamos ter aqui também o chamado de ritmo e o andamento. O ritmo, pessoal, é o movimento com a pausa, tá bom? Não vou escrever aqui não, porque aqui eu escreveria aqui embaixo, mas não vai dar. É o movimento com a pausa. E o andamento seria, eu vou colocar aqui, a nossa velocidade. Com qual velocidade nós atingiremos os movimentos.
e aqui o nosso movimento com pausa, certo? Então, vou mostrar por último aqui, para não ficar tão extenso esse vídeo, os benefícios, pessoal, que pode vir a trazer, não é? Os benefícios, os valores benéficos que a dança pode vir a trazer a vocês. Primeiramente, o valor físico. Melhora as funções circulatórias, respiratórias e digestivas. Né? Assim, aperfeiçoa o sistema muscular, nervoso. Deixa eu me colocar mais aqui. Aqui vocês vão ter na apostila, vocês vão poder ler. O valor moral da dança. Muito interessante também aqui que vocês veem em filosofia, né? Vocês vão ver em filosofia. Ó, incentiva o aperfeiçoamento do domínio de si mesmo, a iniciativa, o entusiasmo, a perseverança, o cavalheirismo e o senso de ordem. Tem muitos projetos no Rio de Janeiro, em Uricuri, se eu não me engano, em Araripina, que eles realizam danças, aulas de dança, para trazer as crianças para mais perto da moral, do valor, né, em si, dos princípios. E a criança pode vir a gostar e ter uma vida melhor, né? Assim, nós temos também o valor mental da dança. Ela corrige os distraídos, levando-os a melhorar, observar situações complexas para as retas intervirem a tempo e hora. Vocês vão ver isso aqui tudo na apostila de vocês, tá bom? O valor social da dança, o valor cultural da dança, o valor recreativo da dança, vocês vão ver mais adiante. Então, bem, pessoal, por aqui é só. Qualquer dúvida, pode me perguntar no PV, tá bom? Tchau.